Legendas feitas por Dima Torzok. Olá amigos, como prometido, o vídeo sobre arquitetura. Mas antes de começarmos, um pequeno anúncio. Por favor, assistam a este vídeo até o final e deixem suas perguntas nos comentários. Se houver um número suficiente de perguntas e todas forem relevantes, poderemos gravar um vídeo separado com as respostas. Amigos, nossa equipe é composta por programadores autodidatas. Eu mesmo terminei os meus primeiros cursos, depois os segundos porque não entendi muito bem os primeiros. Depois, estudei separadamente com um professor, depois consegui um estágio e assim consegui meu primeiro emprego, não imediatamente após o término dos cursos, mas apenas um ano depois, ou seja, desde o início do meu aprendizado, já se passaram um pouco mais de 2 anos. Portanto, eu entendo perfeitamente como pode ser difícil entender um tema bastante complexo, como a programação. Portanto, nossa missão é reunir aqui pessoas que desejam aprimorar suas habilidades como profissionais de TI. Um grande pedido. Apoie nosso trabalho. 2 ações simples, um like e uma inscrição, nos apoiarão muito e nos motivarão a continuar fazendo vídeos. Qual será o nosso plano? O plano será o seguinte. Agora, vamos ver juntos o esquema de como todo o processo de desenvolvimento se parece. Em seguida, vamos simplesmente passar por cada uma dessas etapas. Estaremos especialmente interessados na terceira etapa, quando tomamos a decisão sobre a arquitetura. E a quarta etapa é o desenvolvimento propriamente dito, onde escreveremos o código. Vamos ver como é o processo. Portanto, o primeiro passo é a coleta de requisitos. Precisamos entender o que, na verdade, vamos fazer. Em segundo lugar, a análise desses requisitos, ou seja, haverá problemas e quais tecnologias serão utilizadas. Na terceira etapa é tomada a decisão, o design. Teremos Monolith mais MVC mais Event Driven Architecture. Eu vou te contar, um pouco mais tarde, qual é a particularidade. Desenvolvimento. Teste, ou seja, no momento do teste, queremos verificar o ponto fraco. E também se o aplicativo atende aos requisitos. Em seguida, a implementação, ou seja, o objetivo de colocar o sistema em operação e, consequentemente, será necessário mantê-lo e desenvolvê-lo de várias maneiras. Ou seja, melhorar a funcionalidade do sistema, manter os mecanismos já existentes e corrigir os bugs, que serão bastante numerosos. Muito bem. Continua. Vamos avançar. A primeira etapa é a coleta de requisitos. Na verdade, é importante entender o que o sistema deve fazer, para quem ele está sendo criado e qual deve ser a funcionalidade principal. Portanto, nosso sistema é um aplicativo que resolve o problema de interação entre o usuário e a biblioteca. Mas as bibliotecas não são bibliotecas de Java, nem bibliotecas de código, mas sim bibliotecas com livros que estão na cidade. Portanto, o que nosso aplicativo deve ser capaz de fazer? O usuário deve ter a possibilidade de alugar um livro, devolver um livro, e o aplicativo deve coletar estatísticas sobre quais livros ou quantos livros foram retirados, por exemplo, em um determinado período de tempo. Na segunda etapa, devemos analisar os requisitos e tomar uma decisão sobre a pilha tecnológica, além de entender em quais componentes podemos dividir nosso aplicativo. Bem, o mais interessante é o projeto da arquitetura. Então, amigos, vamos pensar sobre o que o nosso aplicativo vai representar. Primeiramente, como eu disse, teremos um sistema ou de interação do cliente com alguma biblioteca. A própria biblioteca deve ter a capacidade de manter alguma estatística. O usuário deve ter a capacidade de alugar um livro e devolver um livro. Na verdade, esses são os requisitos mínimos. Qual solução arquitetônica vamos usar aqui? Primeiro, temos este arquivo que todos nós olhamos. E aqui está quando é simplesmente necessário usar um monolith. E aqui está escrito: quando pequenos aplicativos para startups com um número reduzido de usuários, protótipos de produtos minimamente viáveis, várias pequenas lojas online, portais de informação ou aplicativos. Para alugar algo, temos 1. Livro também no aplicativo de aluguel. Bom. O que vamos usar internamente? Vamos para a aba Arquitetura Comum. E o que vamos usar dentro é o seguinte. Primeiro, ok, Monolith. Veja, eu coloquei aqui este ícone.
E sobre o vídeo, na capa do vídeo também haverá esse ícone. Isso significa que abordamos algum tema específico no vídeo. Assim, em outros vídeos, abordaremos outros temas e haverá outros ícones. Assim, ao visualizar este arquivo, você pode entender aproximadamente sobre quais temas os vídeos serão lançados, sobre quais temas os vídeos já foram lançados e como eles se relacionam entre si. Certo. Monolith. E quanto ao estilo arquitetônico? O estilo arquitetônico que teremos será a Event Driven Architecture, com base em eventos. Então, agora é muito importante entender qual é a diferença entre os simples REST Requests e os eventos. Então, a diferença é a seguinte: se falamos sobre REST Requests, é apenas uma solicitação-resposta. Um componente inicia uma solicitação a outro componente, cliente, servidor. O iniciador da interação, ou seja, por exemplo, você como cliente, sempre entende a quem esse pedido é enviado e para onde, por assim dizer. Em um evento, é apenas uma mensagem que um componente envia, sem esperar por uma resposta. Isso é muito importante. No registro de REST Requests, esperamos uma resposta e entendemos nosso destino. Em um evento, ele simplesmente acontece. Ou seja, há algum gatilho e o evento ocorre. E agora, nos REST Requests, geralmente a interação é síncrona. Nos eventos, por sua natureza, funciona de forma assíncrona. Isso também é importante. O próximo ponto, por exemplo, é o método de entrega, ou seja, o REST geralmente é baseado no protocolo HTTP. Os eventos podem ser entregues através de brokers de mensagens. Um ponto muito importante é que os REST Requests, geralmente, são usados para modificar ou obter estados, as chamadas operações CRUD. Nos eventos, os eventos geralmente são usados para notificar sobre a mudança ocorrida nesse mesmo estado. Assim, os eventos são utilizados exatamente na Event Driven Architecture, na arquitetura, quando é muito importante, simplesmente, transmitir uma mensagem sobre a ocorrência de determinado evento à sua própria velocidade, sem esperar por uma resposta. Aqui estão os principais pontos. E, portanto, vejam o que ainda vamos usar. Vamos usar o Model View Controller. Como modelo, teremos classes. Como representação, teremos arquivos JSON. E como interação da API, teremos classes controladoras. Então, vamos voltar. Bem, acho que é tudo. Vamos passar para cá. Teremos um módulo principal, que é uma camada para todos os outros. Portanto, ele terá uma compra POM e não JAR. Depois, contarei mais sobre isso. Haverá um módulo inicial que contém a lógica principal, o método main, e as configurações básicas para o aplicativo. O módulo da biblioteca é responsável pelos logs do livro e do usuário. E o módulo de estatísticas será exatamente isso, um evento que registrará no banco de dados. E o banco de dados que teremos será um único, que é esse evento. Ou seja, o controlador realizará alguma ação, o cliente pegará ou devolverá um livro, isso é um gatilho. Assim, se o cliente pega ou devolve livros, ocorre um registro no banco de dados na tabela de estatísticas. Tudo é muito simples. Vamos começar. A fase de desenvolvimento será simplesmente em modo non-stop. Live Coding. Geralmente, Agora já é noite. Vamos ver que trabalho incrível é ser programador. À noite,
silêncio, o monitor, ninguém te atrapalha. É uma delícia. Então, vamos dar uma olhada na estrutura de pastas. Assim, SRC. Vamos nos despedir deste diretório. Temos um módulo monolítico. Este é um módulo wrapper. Ele não conterá código. Portanto, nós o removemos. A seguir, POM. Este é o nosso arquivo POM principal. Vamos ver o que há aqui. Versão. Ok. Isso é padrão para as últimas versões do Maven. Dependendo de quando este vídeo for lançado e por quanto tempo ele viverá, pode ser que ele viva muito tempo e isso não será mais relevante. Assim, o parent aqui se refere à versão principal do Spring, ao parent lookup do repositório, onde procurar o grupo e o artefato, e a versão do daemon 01. A descrição pode ser removida. Na verdade, não há necessidade disso. Agora, tudo isso, até logo. Mantemos as propriedades. Qual é a nossa versão do Java? Vamos verificar as dependências. Spring Data, ok. Web, ok. MySQL, presente. Project Lombok, presente. Starter Test, não vamos escrever. O teste. Ok, tudo bem. Exploração móvel. Vamos atualizar. Legendas, feitas por Dima Torzok. Ótimo. Umiti, o primeiro a saber, eleve sua pele. Próximo ponto. O que precisamos fazer a seguir? A seguir, adicionaremos aqui os módulos. E quais módulos teremos? Temos um módulo de estatísticas, um módulo de bibliotecas e um módulo de Start, que é responsável por cada um deles. Vamos adicioná-los. Aqui, iniciar. Comece e diga o concerto. Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento. Então, estatísticas, simplesmente incrível e excelente. Pronto. Bom, próximo ponto. Aqui precisamos complementar um pouco nosso POM com essa coisinha. Packaging.pom. Packaging.pom diz que este módulo não contém nenhum dado, ou seja, ele não armazena nenhum dado. Ele serve apenas para a construção dos outros módulos. Portanto, POM. Os outros módulos serão construídos em jar. Assim, com isso, acho que já terminamos. Ah, e tem mais um ponto. Tudo bem. Depois a gente completa. Vamos atualizar. Embora, o que temos que atualizar, ele não vai compilar agora. Módulo Start não encontrado. Vamos criar o módulo Start. Agora pronto. Vamos começar a trabalhar no módulo Biblioteca. Está tudo pronto. Subscrição Lois Sailor e alguma informação estatística. Pronto. Vamos para a estatística. Abrimos o arquivo POM. Vemos o que está acontecendo aqui. Ok, o POM é um arquivo XML, mas veja, ele não é reconhecido como parte do Maven. Adicionar como projeto Maven ao seu workspace de desenvolvimento e tudo de repente passou a brilhar com cores completamente diferentes. Então aqui temos o seguinte, também 4 versões, com, app, e-mail, estatística. Ótimo, bom, vamos em frente. Aqui deixaremos um link para o PomPy. De onde pegar tudo? Então, qual é exatamente a estrutura do POM? Em detalhes, por favor. Eu já esqueci. O ID do grupo é ComApp. ComApp.
Certo. Este ID do grupo já não é necessário. Temos o artefato. Temos a versão. Além disso, considerando que é importante saber o ID do grupo, quem é também o ID do artefato, ou seja, como ele se chama, Mon. Bem, na verdade sim. Sim. Bem, vamos copiar a versão aqui também. A versão é a mesma. Sim. Certo. Empacotamento. Jar. Bom. Bom. Vamos verificar. Pai. Com o pai estamos bem. O artefato foi criado. A versão é a mesma. Jar. Tudo certo. A única coisa é que precisamos adicionar a dependência, e a dependência da dependência do módulo biblioteca. No Maven, tudo deve ser especificado, de forma explícita. Assim, dos módulos biblioteca, faremos assim. Vejam. Dependência. Vamos copiar daqui. Então, teremos tudo igual. Só vou colocar a biblioteca aqui mesmo. Ótimo. Ok. Ótimo. Kazi Samoilov ajudou significativamente. Com isso estamos prontos. Vamos para o módulo biblioteca. Lá, na verdade, tudo será mais ou menos a mesma coisa. Então, o modelo versão 4.0.0 AP artefato versão. Bom, adicionamos o parent. Vamos pegar o parent da estatística. Temos um parent. O grupo ID não é mais necessário. A biblioteca, e aqui já indicamos o empacotamento. Empacotamento jar. Bem, aqui não vamos adicionar outras dependências, mas em princípio está ok. Agora vamos para o módulo início, que será um pouco mais interessante, pois a partir dele o programa será iniciado. Precisamos adicionar a ele a dependência tanto da biblioteca quanto da estatística. Na verdade, tudo o mais será o mesmo. Aqui veja, também Model Version, Parent, respectivamente dependência. Isso também removemos. Aqui nós adicionamos o Packaging Jar, que é um componente importante do nosso projeto. Ele nos ajuda a empacotar e distribuir o software de forma eficiente. Bom, as propriedades também permanecem assim para nós. Agora adicionamos dependência. Dependências. Dependências são essenciais. Primeira dependência é crucial. Laboratório de pesquisa. Clube, grupo de identificação ID. Legendas feitas por Dima Torzok, com carinho e dedicação. Eu só tive um pensamento aqui. Porque eu posso talvez ter alguns problemas em alguns projetos? Porque eu tenho nomes padrão para os IDs dos grupos e artefatos. Apenas os próprios módulos têm nomes. E eu também fico. Aparentemente eles se confundem. Provavelmente eu assim penso. Então, tudo foi feito. Tudo foi feito. Ok. Tudo bem. Tudo ótimo. Tudo está pronto. Ok. Agora, o próximo ponto. Veja. Nós fizemos o módulo principal, o módulo inicial, o módulo labirinto, o módulo de estatísticas. Ótimo. Portanto, registramos todas as dependências. Tudo foi configurado. Parece que está tudo bem. Precisamos agora configurar o módulo inicial cuidadosamente e com atenção e precisão. Adicionar o arquivo application.yml e dois arquivos, o esquema SQL e o DataSQL. O esquema SQL é responsável pela criação da tabela. O DataSQL é responsável por preencher o banco de dados com dados. Basicamente, tudo isso será feito ao iniciar. Bem, vamos começar direto por isso. Então, vamos continuar. Primeiro,
devemos fazer o seguinte. Veja, nova, diretório, CRC, e aqui teremos estou realizando todas as atividades exatamente da mesma maneira que antes, escolhendo uma estrutura que é bastante semelhante à que usei anteriormente, com a mesma abordagem e método que foi aplicado na operação anterior. Estou garantindo que cada passo seja cuidadosamente seguido para manter a consistência e a eficácia do processo. Apenas o início pelo nome do módulo. E, a propósito, estamos fazendo e já organizamos o trabalho dos estatísticos. Veja, eu organizei de maneira organizada e metódica, como você pode ver. Então, no início, teremos o método main. Vamos fazê-lo agora, com cuidado e atenção aos detalhes. Teremos a anotação Spring Boot Application. Em seguida, criamos o método main. Fazemos referência à classe Spring Application. Aqui está o método run. E aqui passamos monoapplication.class e os argumentos. Tudo! Bem, agora, sob a pasta main, criamos mais um diretório, recursos. Lá serão armazenados, adivinha o que? Os recursos corretos. Assim, diretório, DB, banco de dados, base de dados. Portanto, vamos colocar os esquemas SQL e os arquivos data.sql lá. Os esquemas SQL e os arquivos data.sql já estão prontos. Portanto, agora, é uma pausa para anúncios. Depois dela, você verá os arquivos. Amigos, aqui estão nossos arquivos. Também na pasta Resources. Devemos criar um arquivo com as configurações, de onde o Spring irá buscar as configurações. Este arquivo, application com a extensão YAML. Existem properties, existem YAML, eu uso YAML. Portanto, o que precisamos fazer aqui? Primeiro, vamos desativar o banner, para que se por acaso formos, não sei, registrar algo, ele não seja incluído, além de que ele não traz nenhuma carga útil. Spring, onde temos main, ótimo. Agora a configuração do banco de dados, para onde vamos nos conectar, será MySQL, não JDBC. MySQL não localhost 3306. O barra e o nome do banco de dados. Eu naturalmente fiz. Não é assim que se chama. Se chama assim. Um nome simples. Usuário. Root. Senha. 123. Não vou falar sobre isso. Usar variáveis de ambiente. Para proteger senhas. Vocês já sabem disso. Ótimo. Resolvemos isso. Próximo. O que mais precisamos dizer ao Spring Boot? Precisamos dizer ao Spring Boot de onde ele deve obter os dados para o banco de dados. Skill. Pacote. Skill. Não é isso. Por favor, aguarde um momento. Inicializando o sistema agora. Sempre executar de forma consistente. Portanto, o que mais precisamos? Precisamos do esquema location. O esquema location, que é uma parte importante do sistema, está localizado perto de class paths. Database. Este é o esquema que estamos discutindo, certo? Bem, então, o esquema SQL e data location, last pass
banco de dados, nós vamos lá, /DataSQL, ok, isso também foi resolvido. Bem, basicamente é tudo. A data do kill está ok. Com isso também resolvemos, mas em princípio é tudo. Em princípio, também resolvemos isso. Vamos passar para o esquema SQL. Aqui está nosso esquema SQL. Vamos voltar. Entendemos o esquema, montagem completa e detalhadamente. Então vamos para o DataSQL, por favor. Esquema SQL. Vamos começar daqui. Parece que não consegui localizar o data source que estávamos procurando. Vamos então proceder com a adição do data source necessário. Introduzimos os mesmos dados do banco de dados root, um PPP2 aplicado corretamente. Aqui é a mesma história, momento AV2, para que tenhamos um P2. Nem com a Espanha há chance. Aqui é a mesma história, um momento. Tudo está funcionando perfeitamente. Tudo funciona. Tudo funciona. Aqui temos muito bem. O que vamos fazer a seguir? A seguir, faremos o seguinte. Precisamos aqui embaixo, na configuração principal, colocar uma tag na configuration. Main class. E escrever onde está a main class. E ela está em Home App Start. Aqui está a nossa main class. Vamos atualizar agora. Parece que não está dando erro. Bom, veja, parece que configuramos tudo. Parece que está tudo certo. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar abrir nosso Maven e fazer o install. Compilar nosso projeto. Ele vai compilar ou não. Parece que está se reunindo. Tomara, reuniu-se, sucesso, maravilhoso. Mon, laboratório, cooperação, tudo bem. Vamos então continuar com atenção e cuidado. Então, vamos para o nosso arquivo agora. Aqui está nosso arquivo, amigos. Aqui terminamos. Aqui terminamos. Agora vamos para cá. Com o módulo main, também está tudo em ordem. Não vamos adicionar nada de especial lá. Também já entendemos o start. Vamos começar a fazer o módulo biblioteca. Vamos começar a fazer tanto o módulo biblioteca quanto o módulo estatística. Por quê? Porque precisaremos criar entidades em todos os lugares. Ok. As entidades serão livro, usuário na biblioteca, estatística, início. Vamos começar. New Package Entity e entidade na estatística também farão New Package Entity. Aqui teremos a classe livro e mais uma classe Java usuário. Basicamente tudo. Estatística. Aqui haverá mais uma classe Java. Vamos chamá-la de Stat. Obrigado pela visualização. Muito. Vamos agora dar vida às nossas classes. Como você bem entende, elas estarão armazenadas no banco de dados. Portanto, precisamos novamente explicar ao Spring quem são essas pessoas, e faremos isso com a ajuda de uma ferramenta chamada Hibernate. Vamos lá! Portanto, como a classe será uma entidade que reside no banco de dados, existem certos requisitos para ela. Portanto, ambos os campos devem ser privados. Devemos ter getters e setters. Devemos ter uma chave primária e obrigatória. Então, vamos fazer tudo isso agora. Getter. Setter. Deve haver a anotação entidade, jaquar e persistence. Devemos ter a anotação tabela. Na tabela, escreveremos o nome da nossa tabela. Nomeie os livros. Muitos livros. Com isso resolvido. Vamos agora fazer o mesmo com o usuário.
Só teremos muitos usuários na tabela. E vamos fazer o mesmo com as estatísticas. Só haverá muitas estatísticas, então... Estatísticas... Bem, espero que esteja certo. Ótimo. Quais campos teremos para as letras? Eu, para ser honesto, os lembro de cor, porque preparei tabelas, materiais e assim por diante. Então vamos nos preparar e seguir em frente com confiança, prontos para enfrentar desafios. Faça parte da experiência. Inspire-se, faça parte. Inspire-se. As legendas foram criadas por Dima Torzok, um renomado criador de legendas conhecido por sua precisão. E atenção aos detalhes. Dima Torzok tem uma vasta experiência na criação de legendas que não apenas traduzem o conteúdo falado, mas também capturam o tom e a intenção do orador, proporcionando uma experiência de visualização mais rica e envolvente. O conteúdo apresentado aqui não é específico, o que significa que ele pode abranger uma ampla gama de tópicos ou temas. Isso pode incluir, mas não se limita a discussões sobre cultura, história, ciência, tecnologia, arte ou qualquer outro assunto de interesse geral. A intenção é fornecer uma experiência de visualização que seja acessível e compreensível para todos, independentemente do conhecimento prévio sobre o assunto. Ao assistir a este vídeo, você pode esperar uma apresentação clara e informativa, com legendas que ajudam a esclarecer o conteúdo e melhorar a compreensão geral. As legendas desempenham um papel crucial em tornar o conteúdo acessível a um público mais amplo, incluindo aqueles que podem ter dificuldades auditivas ou que falam diferentes idiomas. Dima Torzok se esforça para garantir que cada legenda seja cuidadosamente revisada e editada para precisão e clareza, garantindo que o público tenha a melhor experiência possível. Este compromisso com a qualidade é o que diferencia Dima Torzok no campo da legendagem, tornando suas produções altamente valorizadas por espectadores em todo o mundo. Através de seu trabalho, Dima Torzok contribui para a democratização do conhecimento, permitindo que informações valiosas sejam compartilhadas e compreendidas por pessoas de diferentes origens e culturas. Fique à frente com as últimas atualizações. Junte-se à comunidade. Não perca! Mantenha-se à frente com as últimas atualizações. Junte-se! Novos vídeos toda semana. Inscreva-se para dicas exclusivas. Aprenda algo novo hoje. Amigos, aqui tudo está pronto. Agora, neste momento, vamos nos direcionar para a parte mais interessante e fascinante. Precisamos criar algo que seja realmente interessante e envolvente. Algo que capture a atenção das pessoas. Devemos pensar em ideias inovadoras e criativas. O conteúdo deve ser relevante e ter um impacto positivo. Então aqui está novamente o nosso arquivo incrível. Vamos dar uma olhada. Basicamente entendemos sobre o usuário de livros e sobre as estatísticas. Agora faremos o seguinte. Vamos criar o esquema clássico do controlador de visualização de módulo no módulo biblioteca. No módulo da biblioteca em estatísticas, mas em estatísticas de uma forma tão truncada. Vamos continuar. No módulo biblioteca, vamos mais alguns pacotes. Controlador de sistema, ele, controlador e controlador de serviço, controle.
e naturalmente o repositório e também o repositório. Ótimo. Vamos começar com o controlador. Portanto, será o controlador para a alocação de livros. O que precisamos fazer? Escrever o controlador de livros. Os benefícios do conteúdo não se esqueçam. Controlador de livros. Então, primeiro, precisamos colocar a anotação. Controlador REST aqui. O que faz a anotação? Controlador REST. O controlador REST contém, vamos nos aprofundar, a anotação controlador. E o que é um controlador? Esta classe é um controlador que processa requisições HTTP. E o controlador interno contém a anotação componente que vai criar um novo objeto. Ok. E então, corpo de resposta. O corpo de resposta nos diz que os métodos do nosso controlador retornarão dados diretamente no corpo da resposta HTTP e não em algum formato XML. Ok, aqui está algo que você pode ler. Viu? Por padrão MVC e assim por diante. Ok, vamos voltar. Controlador de livros. A média com o controlador está clara. Avançando. Construtor de argumentos obrigatórios. Construtor com argumentos obrigatórios da biblioteca Lombok para gerar automaticamente o construtor e injetar os campos. Os campos devem ser finais. Isso está escrito aqui na documentação. Certo. Próximo. Mapeamento de requisição. Mapeamento de requisição é uma anotação que indica a URL base para todos os métodos dentro de um controlador específico. Bem, o que podemos escrever aqui? Consegui, afinal. O que podemos escrever aqui? Bem, por exemplo, assim. Barra, por exemplo. API. E, por exemplo, livro. Ou se estamos solicitando livros, então livro. Vamos. Haverá muitos tipos diferentes de solicitações. Ok, entendemos. Em seguida, o controlador receberá informações, dados adicionais de alguma fonte externa, processará e delegará o trabalho ao serviço. Portanto, precisamos de serviços privados, finais. Vamos criar um serviço Book. Vamos lá. O serviço de reboque está aceso em vermelho porque ainda não o criamos. Vamos criá-lo mais tarde. E privado final. E aqui entra um novo jogador, o publicador de eventos de aplicação. O publicador de eventos de aplicação aparece frequentemente. Na arquitetura de eventos, é usado com frequência. E é um dos componentes principais. Dentro dele, nós depois vamos analisar isso separadamente. Se tivermos tempo para isso, bem, eu acho que teremos dentro dele ele. Como eu não sei como explicar melhor. Ele usa dentro. Então vamos assim. A partir deste momento, dentro de si, ele funciona de acordo com o padrão. Observador, ou seja, publica alguns eventos, os registra e os envia para algum lugar onde aqueles que estão inscritos nesse evento, que é uma espécie de fila, observam tudo isso. Assim, temos a nova aplicação do publicador de eventos de aplicação, que é um dos mecanismos-chave no projeto de uma arquitetura de eventos. No Spring Boot, o que ele faz? Ele, digamos assim, registra ações, que são chamadas de eventos. E então, algumas partes do programa que estão inscritas nesse evento, ou seja, são ouvintes, começam a executar sua própria lógica. Ou seja, é exatamente sobre isso que estávamos falando. Quando um livro é alugado, isso é um evento, não uma solicitação. Não estamos esperando nenhuma resposta. Portanto, fazemos uma gravação na base de dados de estatísticas. Portanto, como ela será registrada, com que velocidade, não nos importa. Podemos configurá-la como quisermos. É isso. Se tivermos muitos eventos, podemos ter muitos assinantes para um único evento. Ou ações.
Há muitas delas. E após a execução de algum evento. Ok, aqui está. Vamos continuar. Então, agora vamos escrever nosso controlador. Public. Vamos retornar uma string. Chamaremos de, respectivamente, randbook. Então, dentro do nosso sistema, teremos os parâmetros necessários. Portanto, a anotação request_param será usada para passar o ID do livro e o ID do usuário. A anotação request_param é essencial para garantir que os dados corretos sejam transmitidos entre as partes do sistema. Por exemplo, o ID do livro identifica unicamente cada livro no sistema, enquanto o ID do usuário assegura que as ações sejam atribuídas ao usuário correto. Ok, vou fazer um pouco menor, pois isso ajuda a otimizar o desempenho e a eficiência do sistema. Portanto, o que acontecerá a seguir? A seguir, faremos o seguinte. Boolean. Introduzimos uma variável na qual iremos armazenar se este livro está locado ou não. Como vamos fazer isso? Vamos perguntar isso ao serviço de livro. Aqui estão seus parâmetros. Aqui. Aqui. Precisamos do ID do livro e do ID do usuário. Aqui nós os passamos. E então fazemos o seguinte. Se ela está em locação, então granted é verdadeiro. Ou seja, está em locação? Sim. É assim que tudo está correto. Então fazemos o seguinte. Nós nos dirigimos ao nosso publicador e chamamos o método publishEvent nele. Aqui passamos um objeto. Veja, ou application event, ou object. Nós o criaremos depois. E qual será o objeto do evento? Ou seja, isso será, digamos assim, um objeto que armazena alguma informação sobre este evento. Bem, vamos, agora inventá-lo. Novo, vamos. Assim, livro. O evento de livro locado está atualmente em processo. Atualmente. E neste bookRentedEvent, vamos armazenar exatamente o ID do livro. ID do usuário. E, por exemplo, a informação se está em locação ou não. Ainda não temos esse objeto. Nós o criaremos um pouco mais tarde. E, portanto, vamos retornar isso. Nós vamos retornar o seguinte. Portanto, se isEvented retornar true, Então, tudo está ok. A garota o sente. Eu estou morrendo. Livro. Impresso. Vi. Eu já escrevi tantas palavras e não sei mais. Ok, aqui está. Ou seja, vejam o que está acontecendo. Nós verificamos se o livro está disponível. Se estiver disponível, então criamos um evento para que realmente o tenhamos. Se não estiver, então recebemos um retorno de que o livro não está disponível. Mas se estiver, recebemos a confirmação de que o livro foi alugado com sucesso. Ou seja, se está disponível, nós o alugamos. Tudo certo. Vamos entender agora este evento de livro alugado. Veja, este é o objeto que acabamos de criar. Ainda não está pronto, mas vamos fazê-lo rapidamente. Que contém dentro o ID do livro, que foi alugado, e do usuário, que pegou em locação e que ela está alugada como verdadeiro. Ou seja, seu estado padrão será true. Depois vamos mudá-lo. E esses são todos os campos que precisamos. Vamos criar a Create Class Book. Primeiro, precisamos fazer o seguinte. Vamos criar uma pasta, nomeá-la e em seguida... E aqui já faremos do objeto. Não é necessário fazer o aplicativo. Vamos incluir detalhes adicionais
sobre o objeto e suas funcionalidades específicas para garantir que tudo esteja claro. Para a conta um pouco. Continuação. A seguir, confundiu um pouco, mas aqui precisamos apenas disso. Construtor. Getter com todos os argumentos. Aqui teremos Private Int ID do usuário, Private Int ID do livro e Private Boolean está disponível. E é isso. Essa será a nossa conexão. Muito bem. Agora vamos para o próximo ponto. Precisamos criar um serviço. O serviço é uma parte principal do nosso programa. Vamos criá-lo. Agora vou contar uma coisa simples para vocês. Vamos imediatamente criar a classe. Vamos. Bem, na verdade não é muito correto fazer assim. Então, classe pública serviço. O serviço é responsável, digamos, pelos cálculos principais. Vamos colocar a anotação serviço e a anotação required args constructor, porque dentro haverá um objeto do tipo repositório que se conectará ao banco de dados. Então, o que teremos no serviço? Se você ler o que faz a anotação do serviço, verá que ela é aplicada no design orientado a domínio como uma operação, ou seja, a classe de serviço deve ser apresentada como um repositório de operações, que é implementado através de uma interface e não contém nenhum estado, ou seja, ele não armazena nenhum dado. Ou seja, dentro deste serviço não deve haver armazenamento de quaisquer dados. E ela serve para realizar algumas ações através da interface, sendo implementada por meio da interface. Portanto, geralmente o serviço de livro é um impulso do serviço de livro e implementa algum interface. Temos uma versão simplificada, então não vamos nos ocupar com isso aqui. Então, foi feito o serviço de livro, correspondendo ao repositório de livro privado. Final. Repositório de livro, assim vamos chamá-lo. E, a seguir, precisamos de um método público. Que tal criá-lo através do controlador? Veja, ele já está lá no controlador. Vamos fazer assim. E tudo ficará pronto. O método estará pronto. O que devemos fazer aqui? A primeira coisa que devemos fazer é consultar o repositório de livro e encontrar nosso livro pelo ID. Como a busca pelo ID pode não ser bem sucedida, os valores retornados geralmente são do tipo opcional, para evitar a exceção de ponteiro nulo. Portanto, opcional livro. Opcional livro. Vamos importar o livro. Veja o que ele sugere importar. Ele sugere importar minha ação. Ele sugere importar outro livro. Então, o que é isso? Porque você é um parâmetro crítico. Parâmetro livro. Ação. Vamos dizer a ele onde procurar a importação. Lembre-se. Biblioteca. Tudo bem. Em seguida, nós nos dirigimos ao repositório de livro e chamamos o método de busca pelo ID, mas ele não tem esse método agora, porque o repositório de livro não foi criado. Vamos criá-lo. Veja, interface. Isso será interface. Com certeza estará na pasta do repositório. Criamos. Vamos marcá-lo como um repositório. E ele será herdado do repositório GP. O repositório GP, se olharmos, é parametrizado e como primeiro parâmetro ele tem uma tabela, ou seja, uma classe. No nosso caso, é o livro.
E o segundo parâmetro é o ID, ou seja, a chave primária, do tipo de dados inteiro. Ótimo! Como herdamos, consequentemente, o repositório de livro do Google também adquiriu suas propriedades. Essa é a essência da herança. Assim, aqui começam a aparecer rapidamente os métodos, por exemplo, encontrar por id. Opa! E vamos passar aqui, sim, o bookid. Arrependa-se. A seguir acontece o seguinte. Se o nosso livro, se existir, ou seja, se a encontramos, então criamos um livro. Livro para atualizar o livro para atualização e, consequentemente, acessamos opcional.livro e, com o método get, retornamos um objeto do tipo livro. Retornamos do opcional, puxamos com o get. Livro. Bom, puxamos o livro e agora, se. Nossa classe Book for Update. E que tal eu não chamá-la de Book for Update? Em primeiro lugar, o for está escrito de uma forma estranha. Refatorar, renomear. Vamos chamá-la de Book from Optional. Assim é. Is available. Ou seja, se o livro estiver disponível, então precisamos pegá-lo. Portanto, precisamos fazer o seguinte. Book from Optional to set available. Já estamos definindo como false. Ok. Ops, aqui. E no próximo momento, nós chamamos o repositório de livros e simplesmente salvamos nosso book do opcional. Pronto, salvamos. Então, basicamente, correspondente de forma geral, return true. Ok, aqui temos o return false. Ok, tudo bem, o método está bem escrito. Vamos dar uma olhada mais detalhada nele. Bem, aqui o override não aparece de forma alguma, o que é bastante curioso. Vamos fazer pelo menos alguma coisa. Claro, podemos reescrever tudo, mas não vou reescrever agora. Vamos fazer system.out.println, assim, e usuário. E então, espaço, igual, mais. Legendas feitas por Dima Torzok. Aqui está o mais. Sim, eu tenho um teclado espanhol, amigos, então, por favor, me desculpem, eu vou demorar muito para encontrar o mais. Além disso, ID do usuário. Pronto, agora o ID do usuário está em uso. Bom, repositório, também está tudo ok. Evento, também está tudo ok. Usuário, também está tudo ok. Livro, também está tudo ok. Vamos remover a linha. Também está tudo ok. Imprimir livro. Certo. O que esquecemos aqui? Esquecemos de colocar a anotação. Colocamos a anotação postmapping e aqui faremos /range, por exemplo. Entender /range. Ok, tudo bem. Nós resolvemos o módulo do laboratório. Nós também resolvemos a parte do início. Agora resta a estatística. Portanto, o que teremos na estatística, a entidade já fizemos com vocês. Vamos verificar se a entidade está em ordem. E vamos fazer o seguinte. Naturalmente teremos aqui um serviço bem aqui. Serviço. Na verdade, seria correto chamá-lo de algum serviço de estatística. Embora eu não saiba. Por favor, escreva nos comentários detalhadamente sobre como é melhor. E do repositório. Bom, veja o que vai acontecer a seguir. Na verdade, no serviço fazemos o seguinte. Nova classe Java. Isso será algum listener de evento de estatística. Serviço de evento de estatística. Com um detalhe adicional importante. Evento de estatística e análise de dados. Serviço de consultoria e suporte. Serviço de evento, de estatística. Excelente, fizemos serviço. Colocamos. O repositório de livros também está sendo introduzido aqui. Portanto,
precisamos do Required Args Constructor. Vamos injetar através do construtor, que será gerado pela biblioteca Lombok. Aqui, portanto, precisamos de algum repositório estático. Repositório FinalStat é uma plataforma que oferece soluções para a gestão de dados financeiros, permitindo que usuários organizem e analisem informações de forma eficiente. Agora, na verdade, o próprio método Public Void, o método será o handle, ou seja, irá capturar eventos de aluguel de livros. Portanto, como parâmetro, devemos passar algo do tipo book, como chamamos, especificamente evento de livro alugado, se não me engano. Aqui está ele. Vamos chamá-lo de evento de livro alugado. Ok, esse é um método. O que ele vai fazer? Veja, nós vamos criar objeto do tipo estatística. De onde vamos criá-lo? Vamos nos referir ao repositório e também buscar pelo ID, ou seja, as estatísticas sobre este livro, mas novamente não podemos fazer nada, porque não temos um repositório criado. Vamos criá-lo. Interface do repositório. Pasta repository. Ok. Ok, repositório, mesma coisa. Extends. JPEG, repositório. Vejam, TT esta é a tabela ID. Isso é primary, tabela start. Lembro que temos um banco de dados comum. Por enquanto, é importante. Integer. Tudo bem. Vamos voltar. Agora aqui tem um método. As legendas foram criadas por Dima Torzok. Então, o que precisamos fazer é pegar o ID de lá. Mas como temos a estatística na tabela, eu vou mostrar para vocês depois. Ela vai estar sempre se atualizando. É a mesma. O ID é sempre o mesmo. Então, eu fiz isso um pouco torto, mas no geral está normal. É só que o ID é sempre o mesmo. Então, find by ID, ok? E algum outro. Não sei. Mas se não, um objeto de estatística vazio. É isso que obtemos atualmente neste estágio. Agora precisamos atualizá-la. Para que tenhamos claro de onde as coisas estão acontecendo e como este serviço irá capturar eventos que estão em algum lugar no laboratório, devemos colocar a anotação Event Listener. Apenas aqui neste exato local, porque ela está particularmente aqui. Aqui está o Event Listener e agora ele estará devidamente inscrito neste evento específico. Qual é mesmo? Agora vamos proceder para atualizar as estatísticas detalhadas. A primeira coisa que vamos fazer é atualizar o total de livros registrados no sistema atual. Qual será a nova contagem? Vamos obter total plus 1. Então as estatísticas vão decidir pelo novo total de livros ser igual a plus 1 do anterior, registrado anteriormente no sistema completo e atualizado com precisão máxima possível dentro das condições atuais disponíveis para nós todos envolvidos nesse processo contínuo de atualização constante dos dados relevantes ao contexto presente em questão, analisada minuciosamente por nossa equipe dedicada à tarefa específica mencionada acima. Então precisamos disso no repositório de estatísticas. O cofre e as estatísticas salvas assim, bem, vamos ver o que conseguimos. Abrimos o método principal e iniciamos detalhadamente. Então, ótimo, tudo funcionou. Analisamos cuidadosamente os detalhes passo a passo.
Explicamos cada etapa minuciosamente para garantir compreensão total. Verificamos cada componente para assegurar que tudo está em ordem. Banco de dados, abrindo banco de dados, letras, abrindo estatísticas. Fechamos aqui. Pegamos esses painéis, aqui, abrimos o controlador aqui está a caixinha de login. E aqui, neste controlador, clicamos em Post Mapping e o IntelliJ IDEA nos gera automaticamente a solicitação. Aqui está ele. Por favor, vamos gentilmente fazer uma solicitação para alugar o livro com ID 1. Veja, temos a tabela livros disponível 1011, ou seja, 1 é verdadeiro, 0 é falso, e consequentemente a estatística. Veja, temos apenas 3 livros disponíveis. 1, 2, 3. E ocupados, por favor, 1. Ok, vamos ver o que nos respondeu aqui. 404. Qual é o problema? 404. Não encontrado. Não encontrado. Não encontrado. Eu acho que vocês sabem o que podemos fazer. Podemos fazer o seguinte. Eu acho que vocês sabem o que podemos fazer. Podemos fazer o seguinte. Vamos fechar isso aqui. Vamos fechar isso. E aqui vamos escrever um pouco o seguinte. Como pode haver um problema em que este principal está no módulo início e o POM aqui, de certa forma, faz com que o Spring o perceba como uma estrutura separada, ou seja, o Spring não tem acesso aos outros módulos. Vamos agora proceder a escrever este texto aqui, detalhando cada passo do processo para garantir que tudo esteja claro e compreensível para todos os envolvidos. Assim com o app início. A única coisa é que aqui deve-se colocar assim. Conteúdo exclusivo, não se esqueça. Aqui teremos a biblioteca. Vejam, ela ficou destacada. Significa que foi encontrada. E estatística. Ok, e vamos fazer mais uma coisa. Só por precaução, escaneamento de entidades. Aqui indicaremos exatamente onde está nossa entidade. Aqui estão os pacotes diários. Tudo igual, de forma precisa. Só que neste momento conseguiremos. Vamos fazer assim exatamente. Aqui neste vídeo teremos biblioteca.entity que copiamos detalhadamente. E aqui está a estatística. E podemos fazer mais alguma coisa. Ativar repositórios, GPA. Também, algo como pacotes base. Aqui temos, pacotes base. Portanto, aqui será tudo a mesma coisa. Apenas repository. Portanto, aqui será tudo a mesma coisa. Então, de qualquer forma, vou reescrever em microserviço depois, então não há nada de sobrenatural nisso. Estatística. Tudo bem. Isso é um experimento com o Kerosist. Isso nós vamos fechar. Isso nós vamos abrir. Isso nós vamos abrir. Ah, aqui está mais, vejam, temos isso aqui. Tudo nome, na minha opinião, é assim que estamos, não é? Vamos verificar. Tudo nome, sim, 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 sim. Bom. Ok. Movendo. Perfil. Ciclo de vida do cliente. Sempre os confundo. Vamos reiniciar.
Então vamos lá. Lancei o aplicativo. Ok. Tudo funciona perfeitamente como esperado. Agora, vamos explorar o controlador de livros, que é uma ferramenta essencial para gerenciar nossa coleção. Vamos para cá, onde abrimos o banco de dados, que contém todas as informações dos nossos livros. Em seguida, abrimos nossos livros, que estão organizados de forma a facilitar a navegação, e também abrimos as estatísticas, que nos fornecem dados valiosos sobre o uso e disponibilidade dos livros. Isso aqui fechamos, pois não é mais necessário no momento. Então, vamos alugar o livro com ID 1 e User ID 1. Um processo simples e direto. Aqui, por favor, está o livro disponível, pronto para ser emprestado, e as estatísticas do livro disponível, que mostram sua popularidade e histórico de empréstimos. Livros indisponíveis são claramente indicados para evitar confusões. Ok, legal. O aplicativo está em funcionamento. Vamos fazer um pós-interrogatório. Livro alugado, com sucesso. Ótimo. Agora vamos ver como o evento funcionou. Primeiro, vamos atualizar este banco de dados. Aqui, algo deve mudar. Viu? Eram 3, agora são 2. Ótimo. E aqui, algum livro nosso vai ser alugado. Ele ficará com 0. Isso é maravilhoso. É legal que tudo funcione. Bem, é isso. Vamos fazer um pequeno resumo. Então, decidimos desenvolver o aplicativo. Como nosso aplicativo não estará sobrecarregado nas fases iniciais, precisamos de um produto minimamente viável. E para simplificar o desenvolvimento, a interação entre a equipe e os componentes do sistema. Decidimos escrever em monólito. Como temos negócios, dividimos. Em módulos. Monólito modular. No módulo biblioteca, temos apresentado o modelo visão controlador. Também temos uma arquitetura de eventos, e usamos o Spring Boot Application Publisher e o Spring Boot Application Listener, que utiliza o observador Flutter para transmitir eventos aos componentes que se inscreveram para esse evento. E na verdade, é isso. Se você gostou do vídeo, por favor, curta, inscreva-se e deixe comentários. Portanto, na próxima vez, farei mais algum vídeo. Espero que seja ainda mais interessante. Se este vídeo conseguir 100 likes, então eu publicarei o código-fonte na descrição. E é isso. Até logo.